Hoje vamos abordar o profeta Amós, o profeta fazendeiro. Já vamos ver aí o porquê deste título, né? O livro de Amós, pelo menos, não sei se você leu também e chegou a essa conclusão, ele não enfoca o juízo numa única pessoa. Era muito comum, né, pelo que a gente estuda até agora, um profeta fazer uma acusação diretamente a um rei, né, e determinar um juízo para um rei. E o Amós, nada indica nesses 9 capítulos que o foco dele é somente um rei, o líder da nação, mas a liderança como um todo e a nação, ao povo. Então, nesses 9 capítulos, ele se dirige a uma nação, e não só a nação de Israel, né? Não só Israel e Judá, mas ele também se dirige a outras nações, ele profere um juízo para várias outras nações. Então, é uma característica aí, né? Não engloba o rei especificamente, mas um conjunto, a liderança, as pessoas que estavam no poder na época, né, que detinham o poder. E outra coisa que eu percebi, ele também traz uma crítica social, né? Em vários versículos há uma crítica que os poderosos e a liderança tratava de maneira indevida as pessoas que não tinham condição. A gente pode ver isso no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 8. Então, são textos em que fala que vendia o justo, que oprimia o pobre, né, que tirava o alimento. Então, ele também é uma crítica social daquela época. Porque havia lá o rei, é claro, o rei tinha no seu entorno lá os seus súditos, os seus fiéis, os parentes. Então, todo esse conjunto de pessoas detinham poder, detinham riqueza, e nada de ruim nisso, mas o ruim era que eles usavam isso, esse poder e essa riqueza, para oprimir as pessoas que não tinham condição e os justos. Não sei se você percebeu a mesma coisa aí com a leitura, né? Na Bíblia aí a gente tem uma divisão, né, que foi feita, né, que são os livros da lei, históricos, poéticos, e aí tem profetas maiores e profetas menores. E o Amós está enquadrado aí entre os profetas menores, né? E aqui não se refere a ser baixinho ou alto, né? Mas a quantidade, nem a importância, né, especificamente, mas a quantidade de escritos, né, o quanto eles representaram na nação pela produção literária. Então, você vai ver em seguida aí Obadias, né? Obadias tem um capítulo, né? Essa aula aqui, quem for dar, não sei se está Obadias, vai ser bom, 1 hora para falar um capítulo. Então, ele é enquadrado aí em profetas menores, né, alguns deles exatamente devido a esse fator aí, tá, de produção literária. Bom, e a gente começa ali, né, em Amós, para identificar aí o contexto, a época dele, né? Na época de Amós, o reino estava bastante próspero, havia bastante prosperidade, em contrapartida, a injustiça social, a riqueza concentrada na mão de poucos, né? A maioria do povo vivia de uma maneira muito ruim, né? Até com falta de alimentação, enquanto havia uma classe que tinha, esbanjava, né, que tinha excesso de recursos. E Amós sempre está mencionando isso. Lá no 4.1b, a gente
vê claramente isso, né? Tem lá uma condenação: vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. Então eles viviam num ambiente muito próspero, muito bom, enquanto a maioria da população estava em necessidade. Então a gente poderia deduzir aí que Amós ele foi um defensor dos pobres e oprimidos, claro, revelando dessa maneira que Deus se importava com essa classe de pessoas, né? E que Deus, naquele momento, naquele contexto da história, não estava satisfeito com essa distribuição de riqueza, essa distribuição de recursos. Então, Amós vai lembrar aí que Deus não é indiferente para esse tipo de ocasião, onde eu tenho um grupo oprimindo um grupo sem necessidade, enquanto outro grupo está passando por necessidade. Quem era e onde atuou, né? Ele é de origem humilde, né? Ele não é de uma família de profetas, né? Não se origina da classe, vamos dizer, intelectual do povo escolhido. Ele é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E aí, como que a gente sabe disso daí, né? Tem uma parte lá que ele mesmo se define, né? Lá em 7,14, quando ele é procurado por Amazias, ele diz: eu não sou profeta. Então ele mesmo não se classificava como profeta, nem filho de profeta. Então, ele está se declarando aí: eu não sou uma pessoa importante, mas eu sou boiadeiro, né, e cultivador de sicômoros, que era uma espécie de figueira, né, que produzia figos. Então, na nossa visão de hoje, ele era um grande pecuarista, né, um agricultor, e não tinha tradição com os mestres da época, né, que entendiam da lei, e Deus escolhe exatamente este homem, né? Deus faz uma escolha aí por alguém, talvez, que entendesse bem o que era viver fora do contexto ali da monarquia, fora do contexto dos reis. O que a gente pode ver ali também é que o contexto era Uzias, rei de Judá, né, pelo Amós 1:1, e Jeroboão, né? Ele estava inserido nesses dois contextos, lembrando que aqui a gente tem o reino dividido, né? A gente já viu isso daí, a gente tem Judá e Israel, reino do norte e reino do sul. Então ele está inserido dentro desse contexto, dentro desta época aí. Então nós não vamos retornar aí para lembrar, mas espero que você ainda tenha aí um pouco disso, do que acontecia na época e por que ele está fazendo todas essas profecias, né? Por que ele está determinando todos estes juízos. Em seguida, a gente vai ver aí em alguns capítulos, em alguns versículos, o juízo contra diversas nações, né? Do capítulo 1, 3 até o 2,16, a gente vai ver ali mencionado uma série de nações, e aí é proclamado um juízo, cada um por estar se comportando de alguma forma incorreta, de alguma forma que não agradava a Deus. Então a gente tem um juízo ali contra Damasco ou a Síria, e ali por causa das transgressões dessa nação. Então a gente observa aqui que vamos ter juízo para várias nações. Deus também estava atento ao comportamento dessas pessoas, como elas estavam agindo. Então, a principal transgressão, a gente analisando aí o contexto e o texto, era que era cometida ali muita injustiça e opressão.
né, a nação de Damasco ou Síria, né, estava usando a sua força, o seu poderio, para destruir exatamente Gileade, né, que era uma região ao sul, né, do Rio Jordão e que estava ocupada ali pelos israelitas. Então é a primeira nação ali que Deus determina juízo. Depois a gente lê sobre o juízo sobre a nação de Gaza, né? Fala que o povo de Gaza havia sequestrado o povo de Israel, provavelmente aí fazendo uma alusão à escravidão também, à opressão, né? Eles eram povo que haviam vendido o povo judeus como escravos para os edonitas, que eram hostis aos israelitas. Então a gente vai vendo aí que cada nação tem lá um erro que ela fez, um erro que ela cometeu e que Deus não estava feliz, não estava satisfeito. Em seguida, um juízo sobre Tiro. Não sei se você se lembra, mas também há um juízo contra essa nação lá no livro de Isaías. E é interessante que lá no livro de Isaías, nesta profecia que ele fala contra o rei de Tiro, tem uma grande revelação ali para quem estudou com atenção, que é algo que aconteceu lá nos primórdios antes da criação, né, que fala da criação de Lúcifer, que é denominado aí Satanás. É algo que está subentendido. Eu falei lá, quando eu falei sobre Isaías, que Isaías é difícil, ele usa figuras de linguagem, e algumas profecias que ele faz sobre o rei de Tiro, no caso Isaías, não podia se aplicar realmente a uma pessoa humana. Mas isso aí é outra história, só para atiçar a sua curiosidade, para você voltar lá e ler com atenção. Faz isso aí durante a semana, vai lá e vê as profecias contra o rei de Tiro. E o Amós aqui repete, né? Ele está acusando esse povo de Tiro, acabou violando um acordo comercial e estava também escravizando israelitas. Então, aí um julgamento, né? Tiro era um importante centro comercial, pela profecia em Isaías a gente também consegue perceber isso daí. Era uma potência marítima, né? Tinha uma grande frota marítima, então eles também podiam decidir, também estava na mão deles, justiça ou injustiça. E eles escolheram exatamente o inverso disso, ou seja, a injustiça. Aí, em seguida, a gente vê o juízo contra Edom, né? E aqui é significativo porque Edom pertencia, ou era descendente de Esaú. Né? A nação edonita, ela vem da descendência de Esaú, que era, por consequência, lá o irmão de Jacó. E eles, a gente poderia dizer que era uma nação para ser amistosa, né? Ter um certo grau de amizade, mas é exatamente ao contrário, né? Sempre houve uma relação tumultuada ao longo da história com esses povos. Os principais pecados deles eram perseguir e matar sem misericórdia, eles não tinham misericórdia, guardavam rancor, raiva, eles tinham raiva do povo de Israel, e ira. Então, tudo oposto, né, ao que Deus determinava. Matar, havia na lei uma ordem clara, rancor, ira, ódio. Então, devido a esses pecados, a gente tem lá a profecia, um juízo contra essa nação. Em seguida, Amon, né? Os amonitas eram descendentes ali do filho de Ló. Também já a história conhecida,
né, o filho de Ló com sua filha mais nova. Então, havia lá um grau de parentesco, que eles também, então, deveriam ser amigos, deveriam ser cordiais, mas não foram. Inclusive, em Deuteronômio, há lá uma recomendação de Deus para tratar esse povo com misericórdia. Mas eles não retribuíram, né? Apesar de Deus ter dito para os israelitas que tivesse misericórdia, em diversas ocasiões, esse povo se associou com outros povos para perseguir, matar, escravizar o povo de Israel. Tem um texto lá em específico, né, que eles falam que fenderam o ventre das grávidas, né? Dentro do contexto histórico da época, aí é que eles realmente queriam matar as crianças que nasciam, queriam fazer mal às grávidas. Por quê? Para que Israel não tivesse herança, para que Israel não tivesse descendente. Então, olhem, a gente percebe aí o grau de maldade. E aí ele se volta também para o povo de Deus, né? O juízo contra a nação de Judá, né? O reino dividido, pela desobediência à lei. Também vimos aqui, durante esses estudos que a gente tem tido, as várias ocasiões aí que Judá não fez o que era certo, não se comportou da maneira correta, né? Enquanto essas nações que a gente viu são condenadas por leis morais, né, por leis éticas, percebe que até aqui o comportamento é ético e moral, porque Deus não ia exigir de nações que não conheciam que obedecessem à sua lei, né? Agora, Judá não. Judá é condenada por violar a aliança com Deus, porque eles eram conhecedores da lei. Então, a condenação aqui é diretamente contra o povo não obedecer o que Deus havia determinado. A gente percebe aqui claramente, né, a justiça de Deus. Deus não derrama um juízo sobre uma nação, sobre algo que aquela nação desconhece. O juízo de Deus é apresentado na proporção do que cada um tiver cometido. Por isso, então, as outras nações não se fala de idolatria, não se fala de ter abandonado os estatutos. Já Judá não, né? Porque eles tinham esse conhecimento. Aqui é até bom a gente lembrar, fazer uma aplicação, que na atualidade a gente tem tido muita mistura, né, do que é o conhecimento de Deus, de pessoas ou nações que não têm esse conhecimento, né? Nós queremos incutir, às vezes, numa nação, num povo, num país, num determinado local que a gente está, os conceitos que nós temos sobre a lei de Deus. Mas não tem como a gente exigir isso, né? Às vezes o próprio povo, que como Judá, que conhece a lei de Deus, não obedece. Como é que vamos fazer uma exigência para quem não conhece esse livro, não conhece a palavra de Deus, viva da maneira como é determinada aqui? Isso é uma utopia, né? É totalmente utópico, porque às vezes nós que conhecemos, assim como Judá, não estamos obedecendo, não estamos fazendo o que a palavra de Deus determina. E aí a gente quer impor regras para quem não conhece, para quem não é convertido, para quem não estuda essa palavra. Então a gente percebe aqui uma aplicação que a gente pode fazer, né? Deus, na sua justiça, ele trata a cada um de acordo com o seu nível de conhecimento, do seu nível de
se ignora ou conhece a sua palavra. Então aí uma acusação grave que Judá, a gente também já viu pelos estudos, eles seguiram falsos deuses, ergueram altares e tiveram aí um falso culto. A próxima, que também é sobre pessoas que detinham conhecimento, é a condenação sobre Israel. E aqui eu achei várias coisas que estavam sendo cometidas aqui, né? Uma quantidade enorme aí. Primeiro, injustiça social, né? Segundo, imoralidade sexual. Terceiro, idolatria. Outra coisa que é mencionada, venderam os pobres como escravos. Então, aquelas pessoas que eram pobres, eles vendiam como escravos e não tinham justiça correta nos tribunais. Quem tinha condição era julgado justamente, os pobres injustamente. Cometeram atos imorais e envolveram-se em idolatria. Então, um povo, né, que conhecia a lei de Deus, olha o que eles fizeram. Né? Que coisa bacana, né? Um povo que conhecia fazer tantos erros, cometer tantos erros, conhecendo a lei, né? Conhecendo o que Deus havia dito. E aí, Amós parte lá para sermões contra Israel. Né? Há um conjunto de textos, há uma parte toda dedicada para a questão do castigo aí de Israel. Primeira coisa ali, né? E aqui eu não estou enfocando só o versículo, eu coloquei esses versículos como base, tá? Estou considerando aí que você leu. Se você não leu, vai ler, aí você pega lá na internet de novo e recapitula. Mas eu não estou enfocando só, não é o versículo que diz tudo isso aqui que a gente está concluindo, tá? Mas é o estudo do livro inteiro. É bom destacar isso daí. Minha esposa sempre me corrige depois das aulas, fala, você precisa explicar, porque às vezes a pessoa não entende o que você está entendendo, né? Você pensa que está se fazendo claro e realmente acontece, né? Então, é importante que essas conclusões todas não é baseada somente no versículo. O versículo é somente ali uma chave para você entender o contexto. Então, o que ele enfatiza aí nesse capítulo 3, de 1 a 15? Né? A importância da autoridade de Deus para os filhos de Israel. Ele alerta para que eles deveriam estar prestando atenção no comportamento deles, o que eles estavam fazendo. Ele lembra da fidelidade de Deus. Ao longo do Velho Testamento, sempre, porque eu sou Deus que tirei da terra do Egito, sustentei vocês. Precisa sempre, né? Cada profeta, cada novo profeta salienta isso. Né, declara isso, porque parece que de geração em geração o povo ia se esquecendo disso, o povo ia ignorando esses fatos. Então, eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, estavam envolvidos aí em muitas iniquidades. Qual o resultado disso? Haveria uma punição. Haveria uma punição. Aqui também podemos fazer uma outra aplicação, porque alguns de nós acreditam assim que, eu acho que é até culpa do apóstolo Paulo, ele deixa isso muito fácil, né? O que é aceitar Cristo? Eu levanto a mão, faço uma oração e sou batizado e frequento a igreja. Né? Isso não significa conversão. Né? Tanto é que a gente vê textos na Bíblia. Tem aquele texto que me dá muito medo toda vez que eu leio, então eu até evito ler, né? Que ele fala, né? Nós expulsamos demônio no seu nome, curamos, demos... Afastai de mim, malditos. Eu fico pensando, será que eu estou no meio desses malditos? Né?
Dá medo, né? E aí o outro que nem sabia de nada, tá, pode vir, mas a gente não lembra que fez tudo isso no seu nome. Mas eu lembro, pode vir, vai entrar no reino, né? Então, Deus advertiu sempre o povo, e existe advertência nas entrelinhas do Novo Testamento. Algumas pessoas que eu converso ignoram que haverá um julgamento dos salvos. Não para condenação, mas para avaliar se você receberá galardões ou não. O apóstolo Paulo cita isso. Então, nós não vamos passar impunes só porque nós nos convertemos. Nós seremos julgados, nós seremos lembrados do que nós fizemos de errado e do que nós fizemos certo. E para alguns será vergonhoso, para alguns será triste, e para uns será motivo de grande satisfação. Então, Deus sempre adverte, sempre haverá consequências do que nós fazemos. E Ele faz algumas perguntas retóricas aí nesse trecho, né? A gente encontra aí. Uma delas seria: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que o povo vai andar junto com Deus se estão fazendo coisas diferentes, se não estão de acordo? E existem outras perguntas que ele usa como retórica, usando metáfora para afirmar que o povo não estava em sintonia com Deus, estava andando de maneira incorreta. E aí, há uma palavra de Deus aí, uma revelação, Deus chamando as nações para testemunhar contra Israel. Deus adverte que está pronto para punir eles dos seus pecados. E Deus vai usar nações impuras também para essa punição. Deus vai usar nações injustas. Interessante, mas são nações que irão dominar Israel, que também não são seguidoras do Deus de Israel. Então, Deus diz através de Amós que não está contente com a liderança, porque eles não são justos, eles não são retos, e eles não estão guiando o povo no caminho correto. A gente vê uma narrativa de violência, de corrupção e de riqueza acumulada. Na próxima ali, a gente tem lá uma declaração ou uma condenação contra Israel, de 4, de 1 a 3, vai falar lá sobre a exploração econômica. Então, ouvi essas palavras, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Oprimis aos pobres que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre essa área. Era uma área lá ao leste do Mar da Galileia, uma área próspera, perto do Rio Jordão. Então era uma área bastante próspera, havia campos de trigos, então agricultura, pasto para gados. Era uma região muito próspera, uma região que provia muita coisa para o povo. Mas havia orgulho e arrogância. Havia lá uma exploração econômica por parte destas pessoas, por parte de quem detinha as riquezas, as propriedades. Então, 4 de 1 até 13 ali, nós vamos ver destacado aí essa questão. Em seguida, a gente vê ali, 4 de 1 a 13 também, a gente vai ver aí, vai presenciar uma denúncia da hipocrisia religiosa e de rituais vazios. Nesses versículos, você vai perceber aí uma linguagem sarcástica, irônica. Há esse uso aí
para expor a falta de sinceridade, a verdadeira devoção do povo. Então, é mencionado aí que havia uma adoração, mas não era uma adoração verdadeira, não era uma adoração sincera. Eram rituais baseados na lei até, mas vazios. Não havia realmente uma consagração de coração. Ele convida lá o povo para ir nos santuários de Betel e Gigal para pecar. Olha que interessante. Né? Ele está usando de ironia. Né? Vão lá, vão pecar lá nesses santuários. Né? Compareçam lá. Né? Esses locais lá de Gilgal e Betel eram os principais locais de adoração do povo de Israel. Então, ironicamente, ele fala, bacana, vocês vão lá sim. Vai lá adorar e vai cometer bastante pecado dentro do local de adoração. Olha só que interessante, né? O que o povo, a que ponto o povo chegou. Eu tenho dito aqui em algumas vezes que é sim possível a gente ser idólatra acreditando que está adorando a Deus. Né? A gente, no nosso convívio, no nosso ritual, na nossa liturgia, consideramos que nós estamos procedendo da maneira correta, fazendo uma adoração correta, mas e aos olhos de Deus? Como será que está isso aí? Né? Será que... aí eu fiquei pensando, será que Deus está falando assim também? Não, vai lá na igreja, vai lá, aproveita para pecar lá. Aí é um pecado santo, né? Então, é algo que também nos chama a atenção. Assim como havia o vazio, a pessoa estava fazendo os rituais, estava fazendo o que determinava, mas de maneira incorreta. Né? Então, vai destacar aí que eles tinham só uma aparência externa. Era só algo externo. Né? Eles traziam ofertas, sacrifícios, mas era tudo externo, era uma obrigação. Né? Não era de coração, não era algo que se fazia realmente para agradar a Deus, mas só para cumprir um ritual, para cumprir uma tabela. Né? E aí, a gente vê em seguida, capítulo 5, 1 e 6 a 14, uma lamentação pela nação de Israel. Há uma lamentação ali, uma tristeza por causa desse comportamento do povo. Né? Uma lamentação é uma forma poética para se expressar aí tristeza, né? um pesar. Então, nesses textos aí, a gente ouvi essa palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparado está na sua terra. Ele usa novamente uma figura de linguagem, né? Alguém que deveria ser virgem, dedicado só a Deus, uma nação que não deveria ser idólatra, mas que caiu, né? Mas que se prostituiu com a idolatria. Né? Então, ali há uma lamentação sobre esses pecados do povo de Israel. E é claro, quando há juízo, nosso Deus justo, né, graças, ainda bem, né, também existe uma chamada ao arrependimento. Há esse aviso. Né, nas cartas de Paulo às igrejas, há as acusações, mas também há o que deve acontecer se a acusação cessar, se o pecado cessar. Né? Nas cartas lá às igrejas em Apocalipse, também há os elogios, mas sempre há, porém, tenho contra ti, e aí descreve a natureza do pecado daquelas igrejas. E aí há sempre o apelo, arrepende-te. Né? Arrepende. Se arrepender, ótimo, estará resolvido. Então existe sempre esse aviso, esse apelo de Deus. A determinação de um juízo, ao aviso do que vai acontecer,
há então essa lamentação, há o chamamento ao arrependimento. E quando esse arrependimento é sincero, há recompensa. Caso contrário, haverá a punição. Então Amós convoca o povo a buscar a Deus, a eliminar os santuários corrompidos, a fazer uma adoração verdadeira, ir para os lugares sagrados, não para fazer uma adoração vazia, mas uma adoração sincera. Aí nesse trecho aí é destacado a soberania de Deus. Então, Amós exalta a grandeza de Deus como Criador e sustentador do universo. Ele menciona ali duas constelações importantíssimas, eram conhecidas aí pela sua beleza. Então, ele descreve um Deus soberano e como sendo soberano é que deveria ser o único a ser adorado, a ser seguido, a ser obedecido. Né? Então ele enfatiza o poder de Deus, destaca os pecados, lamenta, chama ao arrependimento e destaca esse Deus justo, esse Deus verdadeiro, esse Deus soberano. E aí ele se volta novamente ali, né, para uma acusação, né? Visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedra lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Então, novamente aqui, há uma acusação, se volta para uma acusação aos menos favorecidos. A gente também percebe que esta justiça de Deus contra os que detêm o poder e a riqueza e não acolhem o justo, ela é destacada também por Jesus, né? No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, nas palavras de Jesus, ele está sempre destacando isso. A gente nota que Jesus, nas 95% das vezes, está com os oprimidos, está com os pobres, está com os menos instruídos. É só a gente olhar a escolha dele para os 12 discípulos. Né? Quem eram nos 12 discípulos? Eram todos os mestres da lei de Israel? Não eram. Né? Então a gente nota que Deus tem esta preocupação. Né? Então ele destaca aqui a hostilidade de quem tinha condições para com quem não tinha essas condições. E aí ele dá um julgamento. Né? Vocês plantaram, mas não vão colher, vocês edificaram, mas não vão ter onde morar. Né? Então, porque os líderes desprezavam e odiavam aqueles que se posicionavam pela verdade. E aí, mais uma vez, especificamente para essa liderança corrupta, há novamente um chamado ao arrependimento. Né? Há aí a instrução para se buscar o bem, deixar o mal, encoraja a abandonar os caminhos perversos. Então, percebe novamente, né, fique atento a isso. Existe o julgamento, existe o que é pecado, ele é apontado, mas há sempre a chance do arrependimento. Há sempre essa possibilidade de se restaurar. Né? Então, ele destaca que a busca por Deus ela não é só ritualística. Né? Então, não é algo só externo, mas é algo que deve ser verdadeiro. Não se trata de ir em lugares sagrados, não é isso, né? Mas uma busca sincera, íntima, um relacionamento próprio com Deus. Então, a gente às vezes precisa pensar um pouquinho nisso, né? O que nós estamos fazendo? Será que nós só estamos seguindo rituais? Né? Será que o que nós fazemos é só externamente?
uma vez foi levantada a questão aí, como é que eu faço para evangelizar pessoas? A gente tem um monte de manuais aí, né? Um monte de cursos. E eu sempre acreditei no seguinte: a melhor ferramenta de evangelização é a nossa vida, é o nosso comportamento, né? Na minha época lá de escola, eu sempre fui uma pessoa, sempre fui e ainda sou, né? Uma pessoa bastante tímida, né? Eu tenho dificuldade de me aproximar das pessoas, iniciar uma conversa. Depois que tem a amizade, é diferente. Mas, então, eu não era assim de chegar, você conhece a Cristo, conhece a Bíblia, né? Olha o plano da salvação. Raro, eu não conseguia fazer isso devido à minha timidez, né? E qual era, como eu acreditava que eu iria fazer um bom testemunho e evangelizar? Com a vida, comportamento diferente, né? E várias vezes aconteceu isso, da pessoa perguntar, você não faz isso porque naquela época se falava, o seu pastor não permite, né? Era interessante, alguns nem conhecem essa expressão, né? O Edson vai no aniversário? Não, o pastor não permite. Eles não entendiam que não era essa, né, a questão, não era o pastor permitir ou não, mesmo porque a gente podia ir, o pastor nem ia saber, né? Dava para fazer isso. Mas as pessoas queriam saber, nossa, mas por quê, né? Todo mundo usa isso, você não usa, todo mundo faz isso, você não faz. Por quê? Né? Então, se você tem dúvidas de como evangelizar, é a sua vida. Eu sempre acreditei que é mais importante alguém vir até você querer saber por que você é diferente, do que você se destacar, dizer, olha, eu sou crente. Já mencionei aqui que ministrei aula 18 anos em universidades, e às vezes eu cheguei a dar aula para a mesma turma nos 4 anos seguidos, porque eu lecionava diversas disciplinas, e eu passava os 4 anos sem saber quem era crente, quem era convertido da sala de aula. Às vezes eu ia descobrir lá no último semestre do último ano, e gostaria de nem ter descoberto, preferia ter ficado na ignorância, né? Porque eram pessoas que não tinham comportamento de acordo com a fé que eles professavam. E é triste isso, né? É triste ver esse tipo de atitude. Então, a chamada aqui que Deus não quer esse comportamento só externo, só de ritual, só de ir para a igreja, cantar, ouvir a mensagem ou fazer alguma coisa. Não é isso que está agradando a Deus, é a nossa vida no cotidiano, no dia a dia. E aí é mencionado o dia do Senhor. O povo de Israel acreditava que o dia do Senhor seria aquele dia que tudo seria justo, tudo seria resolvido, Israel iria dominar, iria fazer tudo. Então há um joguinho de palavras aí, né, que é exatamente o oposto. Ele diz que nesse dia, né, que eles acreditavam que seria o dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Então, até hoje Israel tem, o povo de Israel, o judeu, ele tem essa esperança, né, que em breve é ele que vai dominar sobre todas as nações. E aí é destacado aqui, Amós destaca, olha, esse dia que vocês estão esperando não vai ser dia de glória, vai ser dia de trevas, né, e não de luz. Ele faz aí também um jogo de palavra, analisando qual era a esperança do povo na época. Aí ele condena lá, né, a uma condenação ao culto sem integridade, e destaca que esse culto sem integridade é uma abominação para Deus. Lá em 5:22 ele fala, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos.
Há um alerta também para isso lá no livro de Malaquias. Muita gente que eu ouço pregar sobre Malaquias só vai na parte do dízimo, né? Mas Malaquias é muito mais do que o dízimo. A pessoa só esquece de ler as críticas de Deus antes da questão do dízimo. E se você estudar com atenção Malaquias, a crítica lá é a liderança. Ali é a liderança religiosa, especificamente. Porque a liderança religiosa é que estava se comportando de maneira incorreta e, por consequência, levando o povo ao pecado. E aqui acontece a mesma coisa, né? Havia uma liderança executando rituais e sacrifícios externos, que não estava agradando a Deus. Deus falou, eu não quero as suas ofertas. Percebe? Destaco de novo, então, é possível a gente acreditar que está fazendo o que é certo, adorando a Deus, mas fazendo o que nós queremos fazer, fazendo o que o contexto determina e não seguindo realmente a palavra de Deus. Então, a verdadeira adoração não são práticas religiosas, ela se manifesta no dia a dia, ela se manifesta de segunda a sábado, como eu vivo, como eu falo, como eu me comporto, como eu ajo, como eu me visto, como eu me posiciono na sociedade. Então, tudo isso representa a adoração a Deus. A vida é uma adoração. Não é vir na igreja, não é cantar musiquinha. Você acha lá que Deus está preocupado com qual musiquinha você vai cantar? Ele está preocupado com a sua vida, como você é, como você age, como é seu comportamento, o que as pessoas pensam de você durante a semana. Será que elas veem em você um verdadeiro adorador? Então, é isso que está sendo criticado aqui. Eles estavam fazendo o que a lei pedia, mas da maneira incorreta, da maneira errada. E aí há um lamento, sobre aqueles que estão tranquilos, à vontade, sossegados diante de toda injustiça. Aqueles que não estão nem preocupados. Ai dos que vivem sossegados em Sião e do que estão confiados no monte de Samaria, lugares relativamente seguros na época, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. E aí, lendo lá, o Amós pronuncia um ai, um lamento, quanto aquelas pessoas que estavam seguras nos seus castelos, estavam seguras nas suas fortalezas, consideravam-se pessoas notáveis, e estavam somente levando o povo a pecar, cometendo injustiça, oprimindo, sendo corruptos. Ele denuncia aí nessa parte o luxo dos líderes de Samaria. Havia luxo em Samaria. E haviam banquetes, festas, gastanças. E o capítulo vai terminar com uma profecia sobre uma devastação completa que viria. Eles perderiam tudo, tudo seria destruído, eles não teriam nada. Então é algo também para a gente pensar, essa questão da arrogância, de orgulho, do saber, do ter, ignorando que existem pessoas necessitadas, oprimidas. Não estou dizendo aqui que a igreja deva se comportar como uma ONG, como uma organização não governamental, saindo para ajudar todos. Não é disso que eu estou falando. A questão é o inverso, é como a gente reage, como a gente se comporta perante uma sociedade injusta. Será que as pessoas estão notando a diferença? Será que nós estamos fazendo diferença? Estamos pensando de maneira diferente? Ou estamos inseridos aí nesse contexto? Aí ele tem algumas visões de juízo, lá no 7:1 até o 9:15,
né? Daqui até o final, ele tem lá visões de juízo de Deus. Ele apresenta lá 3 visões simbólicas. Se você não leu lá, depois dá uma lida. Fala de enxame de gafanhotos, fogo devorador, linha de prumo, cada uma tendo o seu significado aí, né? Uma praga devastadora, destruição causada pelo calor, a ruína, né? Porque Israel estava fora do prumo, não estava vivendo como deveria. Mas após cada uma das visões, interessante que o Amós intercede a favor do povo. Mas depois você lê com atenção lá, tem o juízo, tem o que irá acontecer, mas Amós pede para Deus dar uma aliviada aí nesse juízo, nesse castigo. Claro que isso sempre é possível, desde que haja arrependimento. Às vezes a gente ora em favor de algumas coisas, mas não há mudanças. Oração sem mudanças não tem resultado. Então, quando o nosso irmão Tiago fala disso, não adianta você só orar, falar, vai em paz, Deus vai te ajudar. Não, dá uma lida lá depois, no livro de Tiago, ele fala muito sobre isso, sobre a injustiça, sobre não ajudar, que não adianta nada só orar, que tem que ser feita alguma coisa, tem que haver uma ação. E é isso que ele tá apontando aí. Tem as visões do juízo e apontando o que deveria ser feito. Tem lá uma visão de uma cesta de frutas, no capítulo 8. As frutas maduras vão representar aí o fim de uma estação, o final da colheita, quando essas frutas estão ok, e aí simboliza que já tinha chegado o tempo de Israel. Israel já estava maduro, pronto para a colheita do juízo, e não das bênçãos, devido a todos os pecados dele. Ele descreve no capítulo 8 aí consequências devastadoras sobre o juízo que haveria, Então, é uma outra visão, uma outra alerta sobre as consequências aí do que viria. E aí, lá no capítulo 9, a profecia sobre a dispersão, que realmente ocorreu, que aconteceu, Então, ele é o capítulo final e apresenta juízo, e lá no finalzinho a promessa de restauração. Depois de todos esses juízos, Israel sempre teve isso, pecado, idolatria, idolatria, um pequeno período, que ele volta a se restaurar e depois cai de novo, volta de novo a cair em pecado. Então, o profeta faz referência aí a outros textos bíblicos sobre juízo, enfatiza a posição especial de Israel como sendo um povo escolhido e apresenta uma promessa aí de renovação e de restauração que virá. Então esse é um resumo do resumo resumido do resumo do livro de Amós, E é claro, ainda dá tempo aí da gente tirar algumas coisas daí, algumas lições. Não dá para ler um livro da Bíblia e só se preocupar com a história. Eu, pelo menos, não consigo. Quero saber o que serve para mim, por que isso foi deixado lá, para quê? Então, assim como no tempo de Amós, lá ainda a gente vê muitas nações, líderes, que se encaixam no mesmo padrão dos pecados da época. Tá? E quando eu falo aqui, eu sempre destaco isso, eu não estou falando dos de fora. Esses é outra coisa, eles não conhecem. Mas estou falando de muitas pessoas que têm posição de liderança, têm posição boa e estão agindo do mesmo padrão que agiam lá as pessoas condenadas no livro de Amós. Ganância, corrupção social por parte de uma liderança, injustiça social ainda existem.
né? Tem pastores de determinadas denominações aí explorando seus fiéis, explorando membros, né? Usando os recursos que às vezes um coitadinho que mal tem para comer leva para a igreja usando de maneira errada, não agindo da maneira correta, né? Os oprimidos continuam sendo explorados, subjugados, enquanto ricos e poderosos acumulam riquezas, privilégios. Eu já li aí que a riqueza do Brasil e do mundo, aí, nem 100% está na mão de 1% da população. Toda a riqueza do Brasil está na mão de 1% da população. É uma coisa horrível, né? Enquanto alguns passam fome e têm necessidade. Outra coisa que a gente tira daí, a obediência à vontade de Deus é a única maneira de encontrar paz e satisfação nas nossas vidas, independente do que está acontecendo ao redor de nós. Nos afeta? Sim, né? Mas a única maneira de ter paz e satisfação é confiar em Deus. Apesar de tudo que tem acontecido, de todos os problemas, eu tenho uma esperança. Você, eu não sei. Eu tenho esperança de ser arrebatado. Essa é a esperança que eu tenho. Eu não tenho esperança num reino aqui. Eu tenho esperança no reino futuro. A Bíblia diz, e vi a nova Jerusalém que descia do céu. Lá não haverá mais planto, não haverá lamento, não haverá injustiça, porque será sob o reinado de Jesus. Então, eu não me afeto com o que está acontecendo hoje no mundo, né? Particularmente, a minha esperança é o arrebatamento. Eu não tenho esperança em ninguém, em pessoa, em pastor, em teólogo, em governo, em presidente, em senador. A minha esperança é futura, né? A esperança do apóstolo Paulo, de Pedro, Tiago e João, era num reino futuro. Não estavam querendo justiça para aquele momento e todo mundo sabe que a maioria morreu como verdadeiros mártires, né? Assim como Israel, nós somos tentados a buscar nossos próprios interesses, ao invés da vontade de Deus. Isso é muito comum, né? Estamos preocupados só com nós mesmos, o que será de nós, como vamos fazer as coisas, o que vai ser o nosso futuro. E assim como Deus usou na época Amós, né, para falar para o povo, hoje nós também temos, Deus usa a sua palavra, né, temos a Bíblia. Para aqueles que não entendem a Bíblia, não a conhecem ainda, temos outras pessoas, outros crentes, que Deus usa para transmitir essa palavra, né? Então, Deus usou Amós, usou outros profetas para dizer, olha, não estou contente. Assim também, Deus usa pessoas com conhecimento nessa palavra para fazer esses alertas. E assim como Israel, é claro, muitos não vão ouvir, não vão dar atenção, não vão ligar. E é claro, terão sobre si algum julgamento. Nós devemos orar ali por um avivamento espiritual na nossa vida, na nossa igreja. E esse avivamento que eu falo, na década de 80, o avivamento era falar em línguas, profetizar, curar, não estou falando disso, né? Não é esse tipo de avivamento. É um avivamento espiritual, né? Há um declínio espiritual entre os religiosos, há um declínio muito grande. Cada vez mais se adequa ao padrão social, ao padrão do mundo, ao invés do padrão do que Deus ensina. Era o que acontecia na época do profeta Amós, né? Então, esse declínio espiritual é um problema. Temos que ter pessoas que se preocupem com isso e que falem a verdade, né? Porque a gente muitas vezes tem pessoas
só falando o que as outras pessoas querem ouvir. E aí é fácil encher templo, né? Muito fácil encher templo quando a gente fala o que as pessoas querem ouvir. A melhor maneira de esvaziar um templo é falar a verdade da palavra de Deus. É a melhor maneira de esvaziar um templo, né? E por último, nós vivemos aí numa época de abundância e prosperidade, e é uma época disso, né? Esses dias lá eu visito a minha mãe toda semana e aí ela lembrando da nossa infância, né? Que às vezes a gente queria um doce e não tinha como comprar, não dava, né? Papai ganhava pouco, né? Uma roupa, tinha roupa exclusiva para cada ocasião, porque não dava para comprar roupa, né? Não era pelo menos na onde eu vivia, que era a periferia, a coisa era difícil, era contado, né? A mistura, né, como a gente falava, era dividida entre os irmãos. Cada um tinha um pedacinho, né? Hoje eu me acabo num pote de sorvete, a minha mãe fala, isso aí é que você ficou traumatizado, porque na infância era só uma colher de sorvete para cada irmão, né? Então, hoje é abundância, hoje eu posso ir lá e comprar 3 potes de sorvete se quiser sentar e comer. Não devo fazer isso porque vai me encher de colesterol, né? Mas é uma época de abundância para muitos de nós aqui, né? Tem carro, tem metrô, troca de roupa, a roupa só tem uma manchinha, já troca, ninguém costura mais roupa. A irmã costura umas coisas ali, né? Mas não vê costureira, não vê sapateiro, é raro, né? Alfaiate, porque estragou, joga fora, compra outra novinha, né? Então, há uma prosperidade, né, para alguns, enquanto para outros não, ainda estão oprimidos, né? Ainda temos aí pessoas que precisam de ajuda. Então nós precisamos ser despertados dessa ilusão de segurança, porque é ilusão, né? A gente só tem essa ilusão de que estamos seguros, mas nós devemos confiar em Deus.